Um olá para todo mundo. Vamos nessa aula, vamos construir o gráfico do seno. A gente vai ver o gráfico do seno quadrante por quadrante, né? Observe que são 4 quadrantes. A gente vai ver o gráfico de um por um, quadrante por quadrante. Aqui eu tenho um ângulo θ crescendo no sentido anti-horário, né? Anti-horário. Vou fazer o θ dar uma volta completa. O θ andar de 0 até 2π, no sentido anti-horário. E vou colocar esse ângulo θ aqui na horizontal, ó. O ângulo θ eu coloco na horizontal, certo? De 0 até 2π. Π é mais ou menos 3,14, vezes 2 dá mais ou menos 6,28. E vou colocar na vertical, que a gente viu na aula anterior, né? O tamanho dessa seta em vermelho, que é o seno de θ, que a gente viu na aula anterior. Então, a seta em vermelho é que é o seno. Eu vou colocar no eixo vertical. Observe que a seta em vermelho cresce até mais 1, né? E decresce até menos 1. Então, o seno que eu vou colocar no eixo vertical oscila entre mais 1 e menos 1. Mais 1 e menos 1. Ora o seno está crescendo, ora está diminuindo. E tem hora que aponta para baixo, é negativo. Certo? Então, na horizontal colocamos θ, o ângulo θ. E na vertical colocamos o seno do ângulo θ. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos ver os 4 quadrantes separados. Aqui tem uma tabelazinha, o tal cursor, que eu vou preenchendo aos poucos. Aqui na primeira linha, a primeira linha tem um ângulo θ, certo? Vou fazendo ele crescer. E na segunda linha tem o seno de θ. Certo? A segunda linha é o seno. Aí a gente vai preenchendo essa tabela aos poucos, certo? Quadrante por quadrante. Então, vamos começar aqui com o primeiro quadrante. Aqui onde está o cursor. Aqui está desenhado apenas o primeiro quadrante do círculo, que vai de 0 até π/2. Okay? O que acontece se você faz o ângulo θ crescer? Passa do ponto A para o ponto B. Ele cresce da linha preta para a linha vermelha. O que acontece com o seno? O seno, ó, essa seta aqui, ó, passa do preto para o vermelho, ou seja, o seno cresce, certo? Repetindo, quando eu faço o ângulo θ crescer, o seno dele, que é essa seta aqui, passa do preto para o vermelho. Ou seja, ele cresce e cresce no máximo até mais 1. Então, o seno cresce no primeiro quadrante até mais 1. A seta preta vira a seta vermelha, está crescendo, né? Então, θ vai de 0 até π/2, ó, o primeiro quadrante. O que acontece com o seno? Ele cresce. Isso aqui está simbolizando o crescimento dele, né? De 0 até mais 1. Aí aqui do lado direito eu coloquei o gráfico no primeiro quadrante. Ó. Na horizontal, observe que eu coloquei o ângulo θ. Ele vai de 0 até π/2 no primeiro quadrante, né? O ângulo θ de 0 a π/2. O que é o seno? Essa alturazinha aqui, ó, que eu coloquei em tracejado, está crescendo. Ó. Observe que o ângulo θ cresce no primeiro quadrante. Essa alturazinha aqui cresce também até no máximo mais 1. Ou seja, o seno de π/2 radianos é mais 1. Então, o seno cresce no primeiro quadrante. Ok? Agora vamos ver o segundo quadrante. Aqui, ó. Aqui onde está o cursor, aqui está o segundo quadrante. Eu desenhei só o segundo quadrante, um quarto de círculo. Esse segundo quadrante vai de quanto? π/2, aqui onde está a tabela, π/2 até π. Cresce de π/2 até π. O que acontece quando o ângulo θ aumenta no segundo quadrante? Eu passo do ponto A para o ponto B. E o seno passa da seta em preto para a seta vermelha, ou seja, o seno decresce. Repetindo, eu faço o ângulo θ aumentar no segundo quadrante, certo? A seta preta se transforma na seta vermelha, ou seja, o seno decresce, diminui de 1 até 0. Então, o seno decresce no segundo quadrante. Okay? Eu coloquei aqui, ó, do lado direito, onde está o cursor, o gráfico desse pedaço, desse segundo quadrante. Ó. Segundo quadrante, ó, θ de π/2 até π. Okay? E o seno? O seno é essa alturazinha aqui, ó, vai decrescendo, vai diminuindo de 1 até 0. Seta preta se transforma na seta vermelha, né? Então, essa altura vai caindo no segundo quadrante, de π/2 até π. Então, no segundo quadrante, o seno decresce. Agora vamos ver o terceiro quadrante. Aqui. Está desenhado o terceiro quadrante, ó. Esse quarto de círculo aqui, certo? Aí você faz agora o ângulo θ crescer no terceiro quadrante. Você passa do ponto A para o ponto B. A linha preta para a linha vermelha. O que acontece com a seta? Essa setinha aqui, seno, passa do preto para o vermelho. Observe que ele decresce no terceiro quadrante, certo? O tamanho dele vai crescendo, mas permanecendo sempre negativo. Repetindo, eu faço o ângulo θ crescer no terceiro quadrante, o seno, que é a linha preta, passa para a linha vermelha, certo?
Ou seja, ele aumenta de tamanho, mas permanecendo sempre negativo. Ou seja, ele decresce no terceiro quadrante. Aqui o gráfico desenhado apenas no terceiro quadrante. Ó, de θ na horizontal está de π até 3π sobre 2. Π, 3π sobre 2, que corresponde ao terceiro quadrante. O que acontece com o seno? Ele vai ficando cada vez menor, né? Na verdade, ele cresce em tamanho. Ele cresce em tamanho, certo? Mas está ficando cada vez mais negativo. Então, você diz que ele decresce, né? Certo? Ele tá crescendo em tamanho, mas ficando cada vez mais negativo. Por isso que o símbolozinho aqui de decrescimento está decrescendo. Decrescendo de 0 até -1 no terceiro quadrante. Vamos ver agora o último quadrante. Aqui, ó. Aqui está o desenho do quarto quadrante. Ó. Esse quarto de círculo aqui. Ó. Pedacinho aqui. Ó. Certo? Que vai de 3π sobre 2 até 2π. Que é uma volta completa, né? Aqui, né? 3π sobre 2 a 2π. Agora tu faz o ângulo θ crescer no quarto quadrante. Ponto A vai para o ponto B. A linha preta vai para a linha vermelha. O que acontece com o seno? Ó, a seta fica cada vez menor, mas continua negativo. Certo? Ela passa de -1 até 0. Certo? Então eu não posso dizer que o seno está crescendo. Decrescendo, aliás, né? Ele está decrescendo, está diminuindo de tamanho. Ele fica com um tamanho menor, mas não está decrescendo. Ele está, na verdade, crescendo, né? Repetindo, né? Para fazer confusão, né? A seta diminui de tamanho, mas ela permanece sempre negativa. Então você diz que o seno está crescendo de -1 até 0. Então no quarto quadrante o seno cresce de -1 até 0. Certo? Aqui eu coloquei o gráfico aqui do quarto quadrante. Ó. E na horizontal de 3π sobre 2 até 2π. 3π sobre 2 até 2π. O que acontece com o seno, essa alturazinha aqui? A alturazinha fica cada vez menor, mas continua negativo. Então você está dizendo que o seno está crescendo. Apesar da seta tá ficando cada vez menor, certo? Mas ela está ficando mais positiva. Então o seno, na verdade, ele está crescendo. Certo? Então o quarto quadrante, o seno cresce de -1 até 0. Ok? Aí eu vou juntar essas quatro figuras aqui, ó, onde está o cursor. Esses quatro aqui eu vou juntar no gráfico só. Aqui está indo de 0 a π sobre 2, primeiro quadrante. Aqui é o segundo, de π sobre 2 até π. Aqui é o terceiro, aqui é o quarto. Aí eu junto num gráfico só. Para a gente finalizar aqui a aula, está aqui. Ó. Na horizontal, está aqui o ângulo θ. Certo? O ângulo θ. Na vertical, o seno dele. Eu juntei esses quatro aqui, eu juntei num único gráfico que eu coloquei aqui. Ó. Emendei eles, né? Certo? Aqui. De 0 até π, observe que o seno está no primeiro quadrante. Ó, 0 a π sobre 2, o seno está crescendo. O seno cresce no primeiro quadrante. Até atingir o valor máximo de +1, quando o ângulo for π sobre 2. Ó. Então ele cresce, certo? Ele cresce de 0 até +1 no primeiro quadrante. Segundo quadrante, de π sobre 2 até π. Agora o seno está diminuindo, ó, de 1 até 0. Então esses dois primeiros quadrantes é esse e esse. Ó. Observe que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Certo? De 0 até π, é meia volta, o seno é positivo. Ora cresce, depois começa a decrescer. Agora vamos para o terceiro quadrante aqui, ó, de π até 3π sobre 2. Esse gráfico aqui, ó, aqui, né? π até 3π sobre 2. O seno vai decrescendo, né? O terceiro quadrante ele decresce. Ele aumenta de tamanho, mas fica cada vez mais negativo. Decresce de 0 até -1. Certo? Último quadrante, ó, 3π sobre 2 até 2π. O seno ó, diminui de tamanho, mas continua negativo. Então você diz que ele está crescendo. Certo? Ou seja, está se tornando cada vez mais positivo, menos negativo. Né? Certo? Então, o último quadrante, ó, essa alturazinha aqui vai ficando cada vez menor. Certo? Vai para 0, vai de -1 até 0. Então você diz que o seno está crescendo no último quadrante, no quarto quadrante. Okay? Tem mais umas coisinhas para a gente falar sobre seno, mas a gente fala na próxima aula.